Bom sábado a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Departamento da Escola Sabatina. Estamos no momento do estudo da lição da Escola Sabatina e essa semana também tivemos uma rica lição, por sinal a última lição do nosso trimestre. É verdade, está a acabar o trimestre. A 13ª lição foi um trimestre de muito aprendizado. Como Deus é maravilhoso e incrível, ao longo de várias histórias de personagens da Bíblia, tirar lições para podermos compreender de forma fácil, porque Deus não complica, graças a Deus, e tirar experiências e lições dessas experiências que grandes homens da Bíblia, quer sejam os heróis ou não, que nos ensinaram. E essa semana nós também estivemos a estudar uma lição muito importante, Imagens do Fim, onde o estudo base foi o profeta Jonas, né? Aprendemos algumas lições com o profeta Jonas. Mas antes de começarmos, eu gostaria de que pudéssemos fazer uma oração para pedir a unção com o Espírito Santo. E por isso peço a todos que possam inclinar os vossos rostos e vamos então orar ao Senhor. Ó querido e bondoso Pai, muito obrigada por mais um dia de sábado. Muito obrigada porque nos continuas a dar vida, saúde e continuas a dar-nos a vontade de aprendermos mais sobre Ti e de, através destas lições da Escola Sabatina, podermos enriquecer espiritualmente. É muito importante para todos nós podermos saber aquilo que Tu nos deixaste escrito para o nosso conhecimento, para que nunca sejamos apanhados de surpresa por as coisas que o mundo vai trazendo à tona. Agradeço-te, Senhor, porque continuas a abençoar-nos, continuas a ajudar-nos nesta nossa caminhada rumo ao céu e te quero agora pedir, Pai, que possas ungir-nos, a nós que vamos aqui falar da Tua Palavra e àqueles que estão a ouvir, unge-nos com o Teu Santo Espírito para que possamos compreender e calar bem fundo nos nossos corações e nas nossas mentes as lições que hoje temos aqui para apresentar. Que possamos sair daqui enriquecidos e que possamos também sair daqui com dúvidas que possam até estar neste momento na nossa mente. E, Senhor, por isso te peço que nos capacites. Tudo isto te peço, Senhor, e agradeço humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sim, Senhora, vamos então. Imagens do fim. Imagens do fim. Essa semana nós olhamos um pouquinho nos relatos que vão nos ajudar a entender e tentar elucidar a nossa compreensão dos acontecimentos dos últimos dias. E uma das personagens, lembro-me quando Jesus ensinava os momentos finais, usou esse profeta. Assim como o profeta Jonas passou 3 dias dentro do ventre de um peixe, assim o Filho do Homem também estará 3 dias no túmulo. E tivemos vários impactos dessa história do profeta Jonas que nos indicam o que poderá acontecer nos últimos tempos. Mas também, essa semana nos chamaram a atenção no seguinte: temos de retirar alguns pontos importantes para entendermos questões proféticas através da experiência de vários autores e principalmente de Jonas. No domingo, o profeta relutante. É um profeta relutante, é um dos profetas, há alguns interessantes, mas este é particularmente interessante porque ele foi-lhe dado uma missão muito específica, numa altura muito específica. Nós estamos a falar mais ou menos no ano 785 a.C., no reinado de Jeroboão II. E nesta altura as coisas estariam complicadas porque Jeroboão não foi propriamente um bom rei. E, portanto, este acontecimento que nós vamos agora comentar, que vai ser protagonizado pelo profeta Jonas, é chamado um acontecimento dramático. Podemos considerá-lo um acontecimento dramático. E o que se passa, basicamente, e resumindo, porque muitos de vós poderão saber a história, mas outros não estarem tão elucidados quanto a isso, Jonas é convidado por Deus, ou é mandatado por Deus, para ir a Nínive, a capital da Assíria, o grande império naquela altura, um império de um povo terrível, um povo com uma capacidade de maldade acima da média. E, portanto, este povo era um povo que vivia completamente afastado de Deus. E Deus, interessante, tendo o seu povo em apostasia, ele vai buscar o seu profeta e diz-lhe: vai a Nínive, a capital da Assíria, e vais lá pregar aquilo que eu te vou dizer. Vais pregar que se eles não se arrependerem e se não voltarem atrás nos seus maus caminhos, eles vão ser destruídos. Mas parecia uma tarefa muito fácil. Do ponto de vista aqui, olhando para a história, será que era muito fácil? Mas quais são os elementos que fizeram com que Jonas tivesse assim relutante? Muito simples. Estava relutante, primeiro porque tinha que ir para a Síria, a capital da Síria, deste povo terrível, sujeito a chegar lá e até poderem tirar-lhe a própria vida,
Porque ele ia pregar uma mensagem de uma maldição pendente. Ok. Era Muito pendente. bem, Se eles não fizessem aquilo que Deus estava a pedir, eles iriam ser todos destruídos. E, portanto, ele ficou sem grande vontade. Além disso, Jonas provavelmente terá pensado, como qualquer um de nós podia ter pensado assim, caramba, então eu agora vou pregar para aqueles que já nos fizeram tanto mal. Ok. Então, mas vou lá para salvá-los. Deus pode não estar a ver isto muito bem. Exato. Então ele decide fazer exatamente o oposto daquilo que Deus lhe disse. E foge. Ele tinha que ir para norte, ele foge para sul. Ok. E tenta fugir para o sítio mais longe possível do sítio em que Deus lhe estava a pedir para ir. É claro que não correu bem. Ele apanha um barco para Tarsis, que era do outro lado, era 180 graus na direção oposta. E então ele acaba por viver juntamente com os marinheiros uma tempestade muito violenta, em que os marinheiros e, portanto, aqueles homens que estavam no barco começam a orar aos seus deuses para livramento, porque era iminente o naufrágio, não é? Exato, O naufrágio. E enquanto eles estão nesta ação de tentar amenizar junto dos seus deuses, porque eles eram pagãos, Jonas dormia tranquilamente no porão. Jonas tinha ido para o lado mais fundo do barco. Ele ia sempre a descer, ele foi sempre a descer para ali. Exatamente. Pronto, e lá no fundo ele dormia e eles foram-no acordar. Então tu estás aqui a dormir, não, faz como nós, apela ao teu Deus para que Ele possa libertar-nos, para que Ele possa salvar-nos. E a história de Jonas continua porque, entretanto, eles não percebem, e Jonas acaba por dizer que o problema daquilo que está a acontecer é exatamente ele ter fugido do seu Deus para não fazer aquilo que Deus lhe tinha pedido, e, portanto, tudo aquilo que estava a acontecer era culpa dele. Okay. E eles perguntam, mas afinal quem tu és? E ele responde de uma forma extraordinária. Ele diz que, deixa eu ver, eu sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ou seja, ele diz que é o seu Deus. Okay. E quando eles ouvem isto, se eles estavam aflitos, ainda mais aflitos ficaram. Com certeza. Porque aquele Deus dele era o Deus de tudo. Enquanto os deuses deles eram disto, eram de uma zona ou de outra, aquele não era o Deus de tudo. Então, se ele estava aborrecido com Jonas, eles não tinham hipótese nenhuma. E então Jonas propôs-lhes a solução, que era eles atirarem-no ao mar. E isso acontece, eles atiram. Eles não queriam, mas não viram-se obrigados a isso. Vejam que aqueles ímpios estavam preocupados com a salvação de Jonas, que não se preocupou com a salvação de todo um povo. Vejam os contrastes da palavra de Deus. Exato. E a verdade é que Jonas acaba por ser lançado ao mar e aqui acontece a história que quase todo mundo conhece, que é a história de Jonas ter sido engolido por um peixe e durante 3 dias e 3 noites ter-se mantido no ventre desse peixe. E logo aqui começa a haver aqui logo algumas extrapolações que nós podemos pensar. E a lição fala-nos nisso, diz que Jonas passou 3 dias dentro do grande peixe, da mesma forma que Jesus passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre da terra, da própria terra, dentro do túmulo, no fundo. Já começa a haver aqui algum paralelismo. Ou seja, as histórias que nós lemos na Bíblia normalmente não se restringem à data em que elas acontecem, mas têm uma extrapolação para o futuro. Amém. Tudo aquilo que Deus nos deixou escrito é para que nós que estamos agora, que é futuro em relação a Jonas e estes personagens bíblicos, mas também será futuro para aqueles que vêm a seguir a nós. Exato. Portanto, estas histórias são transversais a todas as eras da Terra, portanto, em termos de tempo. E este é um momento em que Jesus veio e fica 3 dias no túmulo para nos salvar a nós. Exato. Jonas ficou lá 3 dias para se salvar a ele próprio. Exatamente. O contraste entre aquilo que é a missão de Deus e aquilo que era a missão que Jonas tinha, que era aparentemente simples, mas que ele achou tão complicada que acabou por fugir. Como se alguém pudesse fugir do Deus Todo-Poderoso. Aqueles ímpios disseram, mas como é que tu queres fugir? Ele está em todo lado. Era impossível, mas ele achou que sim. Portanto, isto realmente foi... Aqui é um acontecimento bastante dramático, porque há aqui uma situação em que Jonas tem que ir pregar o julgamento àquele povo. Eles estavam a ser julgados por Deus Todo-Poderoso. Era essa a missão dele. E se as coisas acontecessem conforme Deus queria, eles iriam ser salvos. Ele está agora
Ele está agora aqui. Agora, a lição fala de outra coisa que eu acho que é muito, muito, muito importante. Certo. Que tem a ver com o facto de que aqui nós como povo de Deus, somos o Israel espiritual, termos uma missão muito parecida com a de Jonas. Uma mensagem impopular. Então, e essa mensagem está em Apocalipse 18:4. O que é que nos diz Apocalipse 18:4? Ouviu outra vez uma voz sendo dizer: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Estava a falar, sai de Babilónia. Babilónia que é da confusão religiosa, de toda esta confusão que nós vivemos hoje. Esta é a nossa mensagem, dizer, sai dela, povo meu. E isso é o que nós temos que dizer ao mundo. Tem que sair desta confusão e tem que se arrepender. Exatamente a mesma mensagem que tinha sido pedida a que Jonas levasse àquele povo. E agora é assim, uma mensagem que quase sempre provocou uma resposta negativa. Com certeza. É evidente. E muitas pessoas mesmo, quando nós levamos esta mensagem, porque agora somos nós, não é? Quantas vezes nós levamos esta mensagem às pessoas e ou somos ridicularizados ou as pessoas pura e simplesmente não ouvem. Exato. Não querem ouvir, não querem saber. Agora, aqui fica uma pergunta. Quem de nós, ao testemunhar, não recebeu reações negativas ou mesmo hostis? Sabes qual é a resposta? Faz parte da tarefa. Sim. O Senhor diz, vão, não se preocupe, isso faz parte. Eu estou convosco, eu é que sei. Exato. E era isso que Jonas... Bom, mas agora Jonas, ele sai do ventre do peixe. E ele vai sair onde? Na praia, já na direção de Nínive. E aquilo que era a missão dele continuava, porque ele percebeu, dentro do ventre do peixe, aquilo que estava a acontecer. Ele finalmente conseguiu. E agora... O que é que acontece? Vamos à segunda parte daquilo que era a história de Jonas. Jonas tinha uma mensagem bastante clara. E Deus falou para Jonas, vai para a cidade de Nínive e pregue que eles têm no máximo 40 dias. E é incrível que a lição que tem esse tema, uma obra de arrependimento, conta de que existem dois tipos de profecias. As profecias condicionais e as não condicionais. No caso dessa mensagem, apesar de que Deus conhecia que esse povo era tão mau, e até Jonas conhecia, hoje, nos dias de hoje, como a irmã Paula falou muito bem, essas mensagens extrapolam o tempo e vão até no nosso tempo, são tão atuais. Hoje, e a gente conhece várias nações superpotentes, e falar para essas nações o pecado em questão, de maneira categórica, assim, na cara, eu acho que dá aquele medo que o Jonas sente. Mas Jonas fala para o povo de Ninivita, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E o que acontece? Um arrependimento extraordinário. A Bíblia nos conta de que no capítulo 3, a partir do maior até o menor. Começa pelo mais pequeno. Pelo mais pequeno. É interessante aqui, porque neste caso a conversão começa pelo próprio povo. Exatamente. E alastra até ao seu rei. Quando o rei se apercebe, decreta um jejum nacional até os animais. Isso é tão incrível que... E o que acontece? Eu acho que aqui foi o profeta que falhou e a sua mensagem que falhou. Mas falhou no sentido positivo. Exatamente. Falhou em cumprir uma profecia de destruição do povo perverso para se cumprir uma profecia de um Deus misericordioso. Ou seja, Deus ama o povo, não importa o lugar. Se ele vai buscar e a pessoa aceita a mensagem de Deus ele com certeza Deus... E é verdade, porque esta mensagem, contrariamente àquilo que o próprio profeta poderia achar, porque ele achava que não tinha qualquer hipótese, ela é ouvida pelo povo, é ouvida pelo seu rei e a condenação foi evitada. Esta era uma profecia condicional. Exato. Estava condicionada à aceitação e ao arrependimento do povo e do rei, ou não. Pronto, e eles aceitaram e Deus deu-lhes a salvação, evitou que eles fossem destruídos. Portanto, eles deixaram de estar condenados. E durante algum tempo este povo manteve-se fiel àquilo que tinha acontecido e fiel a este Deus. Mas não foi assim muito tempo. Infelizmente as coisas não são assim.
Agora, as outras profecias que não são condicionais a essas, podemos fazer o que quisermos, mas está definido e assim vai acontecer. E aqui fala de algumas, como Da primeira e segunda vinda de Jesus Cristo. Exatamente. São conhecidas como profecias incondicionais, ou seja, quer nós aceitemos ou não, Jesus vai voltar. Agora, a lição aqui deixa um pensamento muito importante, que diz o seguinte: essas profecias incondicionais, que uma volta de Jesus, a segunda volta de Jesus, elas cumprir-se-ão independentemente do que os seres humanos fizerem. Exato. O que os seres humanos fizerem e as escolhas que fizerem só determinarão em que lado estarão. Quando os acontecimentos finais, então, puderem cair, mas a profecia vai se cumprir. Jesus vai voltar. E aqui tem uma grande reflexão para nós. Há uma profecia condicional nesse momento, antes da porta da graça se fechar. Exatamente. Mas a volta de Jesus vai decorrer e de que lado, o querido irmão, nós vamos estar? Esse é o mais importante, essa pergunta. Isto é muito solene, porque daquilo que for a nossa escolha, daquilo que nós adorarmos, porque isto tem a ver com a adoração. Com certeza, sim. A quem nós adorarmos, de quem nós vamos adorar, vai depender a nossa salvação. Portanto, todos nós, quando nos embrenhamos no estudo da palavra, temos que ir à procura daquilo que é a verdade e a verdade que nos permite alcançar a salvação. Amém. Amém. Mas é isso mesmo. E nunca esquecer que Deus quis salvar um povo pagão que fazia atrocidades que nós nem conseguimos imaginar. Com certeza. Mas ainda assim, ele sabia, e Deus sabe tudo, ele sabia que poderia, e muitas das pessoas que viveram nesse tempo em Nínive, tenho a certeza que muitas estarão um dia na pátria celestial, por causa desta situação. Por isso é que nós, que temos que fazer exatamente a mesma coisa, também fomos incumbidos de pregar esta mensagem, a mensagem idêntica de que nos devemos arrepender, que nos devemos virar e adorar o verdadeiro Deus. Nós não podemos deixar de o fazer. Amém. Não podemos deixar de fazer. A Disso lição depende de muita gente. Nos traz agora outra personagem. Agora, saímos um pouco de Jonas. saímos de Jonas e vamos para o tempo de Daniel. Um outro império grande. Aqui já era um império. Aqui, Nós estávamos no Império Assírio, que precedeu o Império Babilónico. Com certeza. Que é neste império que esta história acontece. Exato. E é extraordinário, isto está descrito maioritariamente no livro de Daniel, mas há outros livros que também falam desta experiência. E aqui numa altura muito particular da vida dos babilónios, muito rente ao fim, ou mesmo nos tempos finais do Império Babilónio, da dominância dos babilónios. Exato. Isto acontece na altura em que Daniel já era bastante idoso, ele já tinha bastante idade, e este é um acontecimento que podemos dizer que é trágico. Sim. Porque aqui nós vamos ver que, enquanto no outro acontecimento anterior as pessoas são alertadas e arrependem-se, aqui não. Há exatamente uma... E as consequências são completamente diferentes. Então, nós vamos nos contextualizar. Nesta altura, seria a altura de Babilónia, em que o rei era Belsazar. Belsazar provavelmente era neto de Nabucodonosor. Exatamente. Nabucodonosor que se converteu ao verdadeiro Deus. Depois de toda uma série de situações que ele viveu, uma delas muito penosa para ele, é que ele viveu 7 anos como um animal. Exato. Para poder tomar consciência de quem era o verdadeiro Deus. Porque Deus está a dizer, eu estou acima de tudo e de todos. E alguns destes homens muito poderosos achavam que não. Que eles próprios estavam acima de tudo e de todos. E isso não era verdade. E Deus vai mostrando aos seus filhos que o orgulho é uma característica muito, muito má. No capítulo 5, descreve uma cena onde esse Belsazar faz algo que dali queremos extrair uma lição. Um banquete é preparado, mas Belsazar faz uma coisa que tenta ofender o Deus vivo. Vamos lembrar-nos do que aconteceu. Nós sabemos que os babilónios invadiram Israel, no caso. Naquela era Judá, e fizeram-no em 3 fases. E na primeira vez que eles fazem a invasão, eles levam cativos, digamos que os nobres, os príncipes, digamos que a elite da sociedade, e levam objetos sagrados do templo de Jerusalém. Exato. E Nabucodonosor guarda-os no templo do seu Deus. Exato. Guardou-os.
E ainda que Nabucodonosor tenha tentado a Deus e tenha, de alguma forma, querer mostrar que seu poder igualar-se, ele acabou por perceber e tudo bem. E esta história de Nabucodonosor, naturalmente, foi transmitida aos seus descendentes. E este Belshazzar também sabia estas histórias. Sim. Mas em vez de aprender com a experiência de Nabucodonosor, ele não aprendeu. E o seu orgulho, a sua autossuficiência exacerbada fez com que ele fizesse algo que não é tolerável aos olhos de Deus. E o que é que ele fez? Ele não humilhou o seu coração e, pior do que isso, mandou ir buscar dessa festa que estava a acontecer, que eram festas, eram orgias, aquilo era terrível. Exato. Aquilo era qualquer tipo de depravação total. Depravação total, moral, que possamos imaginar. Exatamente. E no meio de todos já estarem completamente inebriados, ele pede para trazerem aquelas taças e aqueles artefactos sagrados do templo do Senhor e vão continuar a beber através deles, vão utilizar estes instrumentos sagrados numa afronta direta a Deus. Isto foi uma afronta direta a Deus. E acontece algo extraordinário, sobre-humano, sobrenatural. De repente, numa das paredes, começa uma mão invisível a escrever uma mensagem. E uma mensagem que o rei imagina um indivíduo super poderoso, trêmulo, dos pés à cabeça, a tremer e joelhos. Ele não se conseguia levantar, ele ficou literalmente em pânico. Em pânico, exato. E nessa altura ele chama todos os seus adivinhos e feiticeiros, venham dizer o que é que isto quer dizer. E eles não sabiam. Exato. Eles não sabiam. Exato. E então é a mãe dele que diz que havia um profeta que no tempo do seu avô tinha dito o que é que tinha, no fundo, interpretado os sonhos de Nabucodonosor, mais do que uma vez. Então Daniel vem. Aí Daniel aqui não teve papas na língua. É espetacular. Diz-lhe que está em Daniel. Tu tens isso em Daniel? Não. Vamos lá, Daniel capítulo 5. Está no versículo 22. Daniel capítulo 5, 22 diz assim: Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Ora vê. Tu estavas consciente, tu sabias o que é. Exato. E ainda assim tu não humilhaste o teu coração. Com certeza. E preferiu ignorar tudo e enverdar pelo caminho que o colocou numa situação extremamente complicada. Aqui temos uma lição importante, irmã Paula. Existem pessoas que conhecem a verdade, testemunharam o poder de Deus na vida de pessoas próximas. Ou até das dela. Da própria família ou da própria vida, ainda se ignoraram. Essa aqui é uma lição importante para nós. Exato. E, portanto, Belshazzar estava a desafiar abertamente o que Deus tinha previsto e, ou seja, algo acontece. Estava previsto, no sonho do seu avô, Nabucodonosor, que o Império Babilónio ia acabar. Okay. E neste dia acabou. Neste dia acabou. Acabou porquê? Porque enquanto eles estavam todos inebriados pela bebida e por aquelas orgias, os medo-persas que tinham, eu tenho isto, tenho aqui. A secagem do rio Eufrates já. Fizeram a secagem do rio, exatamente. Eles conseguem, exato. porque aqui diz que foi no tempo, havia uma rainha que... A rainha chamava-se Anitócris, uma antiga rainha babilônica, que mandou efetuar uma drenagem, desviou o rio só para que os homens trabalhassem. Ok. E nesse dia a Babilónia caiu. Nos últimos dias, diz aqui a lição, quando a crise final se abater sobre o mundo. Agora vamos extrapolar para o nosso... Porque estas lições são muito interessantes de as conhecermos no passado, mas o que é importante é extrapolarmos para o nosso tempo. O que é que isto tem a ver connosco? Então diz que nos últimos dias, quando a crise final se abater sobre o mundo, as pessoas também terão a oportunidade de conhecer a verdade. Exato. A nossa missão é levar a verdade. Exato. O que determina a sua escolha, tal como aconteceu com este rei Belshazzar, vai ser aquilo que o nosso coração ditar. Assim livre-arbítrio. Exato. O conhecimento será acessível a todas as pessoas, mas depois a decisão é de cada um. E se as pessoas não tiverem o coração pronto para ouvir, para reconhecer a sua situação de pecador e de se arrepender, muito, muito dificilmente, ou não vai mesmo conseguir
prosseguir e, portanto, tal como Babilónia caiu, as pessoas também irão cair e estarão condenadas. E lá vem, por exemplo, o rio Eufrates era a coroa de Babilônia. Um rio que atravessava a cidade, que trazia a vegetação. Que lhes garantia a vida. Garantia a vida e o sustento. E aqui nós também queremos extrair uma lição para nós que é muito importante. É através de um objeto que trazia a soberba ou arrogância àquele povo de Israel. E Deus, naquela escrita que a irmã Paula fez comentário do Belsazar, que foi pesada a balança e achado em falta. Exato. E o reino foi cortado no momento. Exato. Mas o que mais me chamou a atenção é a forma como um grande império foi esmoronando, mas terminou o império com uma tomada, parece pacífica. Exatamente, não houve batalha. Não houve batalha, não houve necessidade. Não houve derramamento de sangue. Eles foram todos apanhados desprevenidos. Exatamente. O que é que Jesus nos ensinava? Portanto, vigiar e orar. E orar, sem não sabeis a hora em que o Filho do Homem vem. Vai aparecer. Isso em Mateus 24, 42, 43, a Bíblia, Jesus diz que eis que eu venho como ladrão. Pois não sabemos quando. Ou seja, Exato. A mensagem que aqui nos diz é a nossa preparação não é uma coisa para o futuro. Exato. É uma coisa para hoje. Todos os momentos, todos Ou os seja, dias. nós Exato. temos que diariamente ter a noção de que estamos preparados para a vinda de Jesus. Senão, temos que colocar todos os dias a pergunta a nós próprios. Se Jesus chegar daqui a pouco, como é que tu estás? Ok. É isso que a gente tem que pensar. Muito bom. E se soubermos responder a isto, provavelmente estamos no caminho da preparação. Porque continuamos a não nos esquecer que nós estamos é como se estivéssemos numa sala de aula a aprender. E o teste final está a chegar. Está a chegar. E normalmente, como nós, quando éramos estudantes, e há alguns que agora são professores, nós recebíamos testes de surpresa e os professores dão os testes de surpresa. E, portanto, não sejamos apanhados de surpresa e despreparados. Portanto, a nossa preparação é diária, tem que ser diariamente. E é muito interessante porque logo a seguir... Medo-Persa toma o poder. A Babilônia perde. Exatamente. São dois reinos, Medo e os persas. Pronto, vimos então que aquilo que vimos agora no tempo de Belsazar foi o tal acontecimento trágico, julgamento e não arrependimento, que terminou com a perda do próprio reino. Exato. Pronto. E ele morreu. Ele morre nesse dia. Ele nesse dia morre. Agora vamos para um acontecimento completamente oposto, que podemos considerar um acontecimento glorioso. Glorioso porquê? Estamos agora a falar de Ciro. Ciro que é o único na Bíblia que foi considerado Messias. Com certeza. É interessante. Messias com M pequenino. Exato. Não, as ações que faz demonstram aquilo que Jesus fez, apesar de que não iguala-se. Porém, mas lá está, é um antítipo, exatamente, quase semelhante do tipo. Pronto. Ora bem, eles entram em Babilónia, entram tranquilos. Certo. E diz, quando Ciro saqueou a cidade de Babilónia, os anos de cativeiro do povo de Deus terminaram. Ora, então vamos lá ver. Porquê é que é um acontecimento glorioso? Porque aqui há a salvação do povo de Deus. E através de Ciro, Daniel já tinha visto... No profeta Jeremias, os 70 anos. Os 70 anos, ele já tinha conseguido perceber isso. E, portanto, ele sabia que eram 70 anos literais de cativeiro em Babilónia. E isto vem pela mão de Ciro, vem o cumprimento daquilo que estava previsto. Em que Ciro era o rei dos persas, Dario era dos medos e Ciro era dos persas. E é através de Ciro que os judeus, portanto, os hebreus, puderam regressar à sua terra. E mais, ele ajudou a que eles voltassem a reconstruir o seu templo. Ora bem, ele era um pagão. Isto é a mão de Deus a atuar na vida de um rei poderoso que foi usado por Deus para poder ajudar o seu povo. Lá está, o livramento de Deus. Eles cumpriram a pena, porque eles mereceram essa pena. Tiveram 70 anos no cativeiro. Muitos deles não quiseram voltar a casa, mas muitos quiseram. E então é sob o comando de Ciro, que eles vão para a Terra Prometida, são liberados, vão para a Terra Prometida. Daniel não há nada na Bíblia que nos diga que ele tenha regressado, mas Daniel naquela altura já era muito idoso, era bastante idoso. Exato. Mas a verdade é que sob o comando de Ciro, o Império Persa tornou-se, naquela altura, o maior império da história, não é?
E diz que foi a maior aglomeração de territórios que o mundo já tinha visto. E a irmã Paula nota que Ciro, ele se faz como um libertador, ou seja, faz com que a profecia que Deus havia estabelecido do povo de Deus de cativeiro de 70 anos, faz um decreto, mas esse decreto é em benefício do povo de Deus. Está lá em 2 de Crônicas 36, versículo 22, esse decreto que Ciro faz. E é incrível. E Jesus, ele, enquanto o Ciro liberta o povo de Deus do cativeiro, do ponto de vista físico, Jesus nos liberta do cativeiro do pecado. Exatamente. E claro, o decreto de Jesus é a sua morte na cruz do Calvário. Ali sentenciou completamente, ou derrotou completamente o Satanás, o inimigo do povo de Deus, e ali nos firmou como preparando-nos cidadão do reino que vem. Mas o mais incrível é como é que Deus usa homens pagãos para cumprir o seu propósito. Deus é muito bom. Ou seja, Deus usa quem Ele pode ou quem Ele quiser. Quem Ele quiser e quem está receptivo. Porque Amém. na prática, Ciro também se deixou usar. Porque, exato. Vamos lá ver, porque se a gente disser que Deus usa, pode até a pessoa pensar, é forçado. Mas não é. Okay. Não. Exato. As pessoas deixam-se usar. Okay. E Ciro teve esta postura de, no fundo, com certeza até nem tendo bem a compreensão daquilo que efetivamente se terá passado na sua vida, mas a verdade é que ele, conduzido por Deus, fez a vontade de Deus. Amém. Mas fê-lo como rei todo-poderoso e viu o seu reino, no fundo, acrescentado em muitos territórios e em grandeza. Aqui diz que este paralelismo que existe entre os dois Messias, portanto, Ciro como Messias e o nosso... Jesus Cristo, o Messias mesmo, de facto. Também se encontra no livro de Isaías, onde o Messias Ciro, em Isaías 45, e o servo sofredor de Isaías 53 se ecoam mutuamente num número significativo de níveis linguísticos e temáticos. Então diz assim, o Messias Ciro desempenhou um papel decisivo na queda de Babilónia. Certo. Já vimos isso. O arqui-inimigo de quem? De Israel. Exatamente, Foram o principal inimigo de Israel. Exato. Ele também devolveu Israel, portanto, o povo, à sua terra. E até ajudou os judeus na reconstrução do Templo de Jerusalém sobre o comando do sumo sacerdote Josué. Depois, de forma significativa, o livro do Apocalipse estabelece o paralelo entre este feito de Ciro e a segunda vinda de Cristo. E agora diz uma coisa extraordinária. O evento da seca do Eufrates, que permitiu ao rei do Oriente, Ciro, entrar e fazer cair a cidade de Babilónia, serve de modelo para descrever o quê? A vinda de Cristo no tempo do fim. Ciro preparou o terreno para a futura vinda de Cristo e para a salvação da humanidade. Além disso, Ciro foi um tipo de Cristo. Era aquilo que estávamos a falar. Muito interessante. Ciro foi, ao fim e ao cabo, quase com uma preparação da primeira vinda de Jesus. Com certeza. Portanto, é muito interessante a gente ver como é que, através destes exemplos, nós conseguimos fazer a extrapolação para aquilo que é a nossa vida hoje, conseguir tirar daí lições, mas ao mesmo tempo ver toda a sequência dos acontecimentos ao longo da própria Bíblia. Aí também me chama a atenção uma coisa, essas lições que aprendemos, e particularmente essa aqui, é que Deus cumpre as suas promessas. Sempre. E as profecias que Ele determina, de fato, acontecem. Quando, por meio de Jeremias, Deus fala que 70 anos estão determinados para o povo de Deus, olhamos aqui para Ciro, esse Messias, um antítipo de Messias, a dar o cumprimento, e como a irmã Paula já falou muito bem, mesmo sendo pagão, deixou-se usar pelo poder de Deus para realizar um feito que nos dá um significado espiritual muito forte. Deus é muito bom e nós temos como confiar completamente nas suas promessas. Isso é incrível, isso é muito importante. Então, nós chegamos bem, basicamente, agora na conclusão da nossa lição? Na conclusão, exatamente, sim. Penso que estes exemplos, nós estamos a falar do tempo do fim. Exato. Estes exemplos destes três... Jonas, falamos de Jonas, Belsazar e Ciro. Personagens completamente diferentes. Um homem de Deus. Exato. E dois homens que não eram de Deus. Mas em que um acaba por seguir a vontade de Deus. Amém. E o outro é o contrário. Portanto, Deus vai mostrando estes opostos e vai vendo o que é que a atuação do ser humano, quando conduzido por Deus, pode fazer maravilhas. Okay. E, no fundo, aqui a mensagem que está é tudo isto conduzia ao plano da salvação, a Jesus Cristo, mas, acima de tudo, mostrar-nos que a nossa necessidade de nos deixarmos usar por Deus para que aquilo que são os seus planos se cumpram. E cumprir não é para nós, é para aqueles que estão à nossa volta.
E é isso que às vezes nós temos alguma dificuldade. Eu não tenho que me preocupar que os planos de Deus se cumpram na minha vida. Mas se eu cumprir os planos na minha vida, então eu tenho tudo garantido. Amém. É precisamente ao contrário. Ellen White tem aqui na sexta-feira, deves querer... Uma declaração incrível, muito importante. Profetas e Reis, na página 356, ela diz o seguinte: a cada nação que surge no cenário da ação tem sido dada a oportunidade de ocupar o seu lugar na terra, para que se avalie se ela cumpriu ou não os objetivos do santo e vigia. A profecia traçou o aparecimento e o progresso dos grandes impérios mundiais, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Com cada um deles, bem como com as nações de menor poder, a história tem se repetido. Todos têm tido o seu período de prova. Todos têm falhado, a sua glória murchado e o seu poder desaparecido. Apesar das nações terem rejeitado os princípios de Deus e essa rejeição tenha causado a sua própria ruína, um divino e soberano objetivo tem estado claramente a atuar ao longo dos séculos. É verdade. É incrível isso. Não nos podemos esquecer que na sequência destes reinos todos que acabámos de falar, no final, e voltando a Daniel 2, o sonho de Nabucodonosor faz a sequência dos reinos, não é? Exatamente. E no final acontece algo extraordinário. Um reino que subsistirá para sempre. Todo sempre. Exato. E isso é a promessa de Deus. Estes reinos vão, e aqui diz, e muito bem, a sua glória vai murchar, porque todos têm falhado. Exatamente. Constantemente vão falhar. E rejeitam, tiram Deus do plano do seu governo. Pronto, lá está, retiram Exato. todo o fundamento daquilo que é a vitória, não é? E, portanto, todos têm falhado. Mas este, que aparece no sonho de Nabucodonosor, esse não. Isso é para todo sempre. Na época de Jesus, irmã Paula, em Mateus capítulo 12, versículo 38, 39 em diante, diz assim a Bíblia que alguns escribas e fariseus replicaram a Jesus: mostra-nos algum sinal. E aqui estou lendo: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E Jesus vai descrevendo o seguinte: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. É incrível isso, irmã Paula. Porque, repara, incrível, no milénio, os salvos irão julgar os perdidos. Com certeza. É o que está aqui dito. Está aqui, os ninivitas vão julgar estes que eram do povo de Deus e que não reconheceram. Que viviam baseados nos seus próprios interesses, esquecendo-se que eles deveriam ser os influenciadores e não os influenciados. Exatamente. E mais interessante do que isso é que, efetivamente, eles não querendo ser influenciados, fecharam-se. Certo. E ninguém entrava ali. Exatamente o oposto daquilo que Deus tinha proposto para o seu povo, que era influenciar e levar as boas novas aos outros. Influenciar todo o mundo para que todos pudessem ter a oportunidade de conhecer este Deus maravilhoso. Mas eles não. Para não serem contaminados e com o receio, fecharam-se. E fecharam-se não só como povo, mas também fecharam-se a tudo aquilo que era a ação do Espírito Santo, porque eles viviam para eles próprios e para mais ninguém. A parábola do bom samaritano mostra exatamente isso. Eles não queriam saber mais nada a não ser deles próprios. Portanto, no fundo, estas lições vêm-nos mostrar que, efetivamente, Deus está no comando. Deus é maior do que tudo. E quando aqui diz que, no texto que acabaste de ler, aqui Jesus está acima de todos. Exatamente, é maior que todos os impérios. Nós vimos isso aqui na parte do profeta relutante, que Jesus declarou que era maior do que Jonas, é maior do que qualquer um que possa existir à face da terra. É maravilhoso como Deus nos chama à razão. Amém. É maravilhoso como Deus nos continua a ensinar nesta sala de aula, que é esta terra. Exato. A nós podermos ter sucesso quando vier o teste final. Ok. E, queridos irmãos, nós não temos nada a temer quanto ao futuro. E já escreveu o irmão White, a menos que nós nos esqueçamos a maneira como Deus tem conduzido e conduziu o seu povo ao longo da história. O que é certo, o fim virá. Esses reinos, esses reis, esses nomes que nós ouvimos, nações que se arrependeram completamente, o convite de Deus para o arrependimento é atual, é para hoje. E cada um de nós aqui somos
convidados a atender esse convite de Deus. A irmã Paula falou muito bem, era um homem de Deus e 2 reis pagãos, mas que um deles permitiu-se ser usado pelo poder de Deus para cumprir um plano profético incrível. E não se esqueçam que ao longo da lição nós falamos de que existem profecias condicionais e incondicionais. Nós estamos aguardando uma profecia incondicional, a volta de Jesus. É um facto que ocorrerá independentemente se eu aceito ou não. Independentemente se eu me preparo ou não. Cristo voltará. Mas qual é o seu desejo? É que cada um de nós aqui seja salvo e encontre a salvação. Jesus veio para salvar todos e a vontade de Deus é que todos salvem e nenhum pereça. Exato. E, portanto, a luta e aquilo que nós até podemos achar que é uma demora da vinda de Jesus, tem tudo a ver com a vontade que Deus tem de dar as oportunidades a todos para que possam salvar-se. E Pedro já escreveu sobre isso aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos o tenham como demorada, mas Ele é longânimo para que não todos venham se arrepender e que alcançam a salvação. A salvação, exatamente. Que Deus, então, nos possa abençoar. Teremos aqui mais uma lição da Escola Sabatina. O trimestre terminou. Foi um trimestre com ricas lições, olhar na lente da profecia, com as histórias incríveis, e que possamos convidar a todos os irmãos e irmãs e caro irmão que nos acompanha pela internet, que próximo trimestre entramos num outro estudo e teremos um outro aprendizado. Que Deus possa nos abençoar e vamos fazer a oração final. Querido Jesus, nosso Pai que estás no céu, muitas lições aprendemos agora por intermédio de personagens da Bíblia completamente distintos, desde Jonas, Belsazar, Ciro e outros personagens que nos ajudam a entender como é que os acontecimentos do fim e o que aconteceu com esses personagens nos ajudam a retirar lições importantes para a nossa vida espiritual. Agora, querido Pai, despeça-nos em paz, que a programação continue e nós possamos continuar a aprender no outro trimestre outras lições espirituais para cada um de nós. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuação de um feliz sábado. Bom Até sábado. para a semana. Thank you.